O gosto que eu tô sentindo na boca nesse momento é um gosto de guarda-chuva. Um gosto da bile. Sabe quando você não tá bem do estômago e vem aquele gosto amargo da bile na boca? É exatamente assim que eu tô me sentindo depois desse resultado horroroso do Flamengo contra o Vasco. É horroroso porque soma-se 2 jogos consecutivos sem vitórias do Flamengo no certame que mais exige regularidade. Nos últimos 6 jogos, o Flamengo ganhou apenas 1 na ação. Nos últimos 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo só venceu 1. E foi o jogo contra o Bragantino, que já faz aproximadamente aí 22 dias que aconteceu. São 3 derrotas, 2 empates e apenas essa vitória do Flamengo. Um time como o do Flamengo, com o investimento que o Flamengo tem, com a força da torcida, com o investimento que faz dentro e fora das 4 linhas, não pode ficar tanto tempo com tão poucas vitórias, ou com uma única vitória. Campeonato de pontos corridos se define na regularidade. Em 6 jogos, você ter apenas uma vitória, 3 derrotas e 2 empates, não propiciam a sua equipe poder lutar por absolutamente nada. E vou falar uma coisa para vocês. Não fosse aquela arrancada maravilhosa que nós demos na Copa América, as coisas poderiam estar bem piores do que está hoje, tá? Com as vitórias do Botafogo sobre o Corinthians e do Palmeiras sobre o Criciúma, as equipes se distanciaram mais do Flamengo, que agora com 45 pontos vê a equipe do Fortaleza, terceira colocada, a 4 pontos na frente, o Botafogo a 8 pontos à frente e o Palmeiras a 5 pontos à frente. Tá cada vez mais difícil pra gente pensar em como ganhar esse Campeonato Brasileiro. Tá cada vez mais difícil pra gente tentar ganhar esse Campeonato Brasileiro. Faltam 12 rodadas pro Flamengo, graças ao jogo a menos que a gente tem contra o Internacional de Porto Alegre. Mas o Inter não é um time fácil de ser batido não, ainda mais nos seus domínios. E como o jogo vai ser em data FIFA, não é favas contadas, o Flamengo não tem a garantia de que vai vencer esse jogo que tem a menos contra o Internacional de Porto Alegre, não. O São Paulo venceu o Cruzeiro, 1-0, e está na 5ª colocação com 44 pontos, 1 a menos do que o Mengão queridão. Se o Flamengo não ficar esperto, pode perder até o G4. Eu sei, você deve estar falando aí que eu tô sendo pessimista, que tem Libertadores essa semana, que a equipe jogou se poupando, ainda não temos o retorno do Nicolás de la Cruz. Tudo isso é verdade. O Flamengo não tem a volta do De La Cruz ainda, o Flamengo tem o Peñarol nessa semana e, claro, o pensamento fica todo voltado para um jogo de mata-mata, que é em casa, mas é de mata-mata, perdeu, tá fora praticamente, porque no Uruguai os caras vão jogar demais, tem que fazer o resultado no Rio de Janeiro mais uma vez, mas a gente não pode abandonar o Campeonato Brasileiro, a gente não podia ter jogado como a gente jogou, ainda mais com a falta de sorte que a gente teve. Logo aos 17 minutos do primeiro tempo, o Luiz Araújo saiu sentindo dores no joelho. A assessoria de imprensa do Flamengo já avisou que vai reavaliá-lo melhor amanhã no CT do Ninho do Urubu, e nós temos daqui até amanhã para orar, para rezar, para pedir, para mandar pensamentos positivos e energias positivas para que não tenha acontecido nada com o nosso camisa número 7, que junto com Léo Ortiz vem sendo um dos melhores jogadores do Flamengo nessa temporada. Por falar em Léo Ortiz e Gerson jogaram demais nesse jogo contra o Vasco. O gol, merecidamente, foi de Gerson, mas faltou, por merecimento, o gol do Léo Ortiz, que na cabeçada depois do cruzamento do excelente Alexandro, parou no travessão viceíno. Falando de jogador por jogador, Rossi, mais uma vez, fez uma partida muito segura, não teve culpa nenhuma no gol de empate do Felipe Coutinho, e toda vez que nós precisamos dele, ele repôs muito bem a bola, saiu jogando muito bem todas as vezes, erra muito pouco a reposição de bola o Rossi e passa uma segurança ímpar, que me lembra os melhores momentos do Diego Alves no Flamengo. Varela foi muito bem no primeiro tempo, é um jogador que tá, pelo menos do meu ponto de vista, e aí vocês podem colocar a opinião de vocês, obviamente, nos comentários, mas do meu ponto de vista, vem crescendo muito de produção, vem se tornando cada dia mais seguro na condição de lateral direito, e aos poucos vai ganhando ali a titularidade, pelo menos do meu ponto de vista, em cima do Wesley, que é muito bom,
é veloz, mas erra muito na marcação, erra demais quando vai marcar. O Varela é mais responsável na marcação e consegue se igualar ao Wesley no comando de ataque. Pelo menos tem sido isso que eu tenho percebido nos últimos jogos do Flamengo. Fabrício Bruno e Léo Pereira pouco foram exigidos, até porque o Vasco não veio para cima do Flamengo em momento nenhum. O gol de empate do Vasco é porque o Léo Pereira, num dos rompantes em que ele imaginou ser Sérgio Ramos, resolve se jogar na grande área. Depois de uma jogada bem interessante dele do lado esquerdo, se jogou, ficou sentado e o Vasco recuperou a bola, puxando o contra-ataque exatamente no setor que ele deveria estar. Na ausência dele, o cruzamento do Puma Rodrigues saiu e o Felipe Coutinho, que tem 1,15 m de altura, que pesa aproximadamente uns 15 quilos, conseguiu chegar antes do Carlinhos, que sabe-se lá Deus por quê, estava no sistema defensivo naquele momento, mas que com quase 3 metros de altura não conseguiu cortar o cruzamento, fazendo com que o Coutinho cabeceasse para o fundo das redes rubro-negras. Esse foi o grande problema do Léo Pereira no jogo de hoje, essa irresponsabilidade. Vocês vão me desculpar, se tivesse dado certo, o Fabrício não estaria falando isso. E se meu pai fosse mulher, eu tinha 2 mães. O resultado foi ruim e o Léo foi irresponsável. O Gerson ficou muito bravo com a irresponsabilidade do Léo Pereira e por isso a gente cedeu o ataque. Aliás, vale destacar que o técnico Tite vira e mexe apronta dessas. Ganhando de 1-0, não consegue segurar o placar. Não sei se foi o jogo contra a Croácia na Copa do Mundo, que o Brasil ganhava por 1-0 e o Tite tomou a mesma atitude desse jogo contra o Vasco, deixando o time soltinho, e soltinho não é organizado, é soltinho. E a gente acabou tomando o gol de empate da Croácia. Coloquem aí nos comentários se vocês se lembram disso ou se eu tô falando bobagem, mas eu me recordo de algo assim com o técnico Tite, que aliás nem parece ser o treinador do Flamengo. A gente vê o filho dele, Matheus Batti, dando entrevista antes do jogo. A gente vê o Matheus Batti mais na área técnica do que o Tite. Vamos falar a verdade, gente. Vamos ser honestos uns com os outros aqui. Se tem uma coisa que eu sempre fiz a minha vida inteira, foi falar a verdade, doa quem doer. Não vou mudar isso agora, não. O Flamengo hoje ele é dirigido pelo Matheus Batti. O Flamengo hoje é um time do Matheus Batti, não é o time do Tite, é o Tite do Matheus Batti. É ele que está na área técnica, é ele que fala com os jogadores, é ele que monta as estratégias. É o time do Matheus Batti, não é o técnico Tite que dirige. Quem está na beira de campo 90% do tempo é o Matheus Batti. Eric Pulgar continua falhando, mas com o Léo Ortiz do lado, ele fica mais seguro. Porque apesar do Léo Ortiz ter dominado o meio de campo, tanto defensiva quanto ofensivamente, o Léo Ortiz não erra pegada. Ele sempre está voltando, está sempre ajudando o Eric Pulgar e com isso eles dividem a função de marcação, fazendo com que o Pulgar erre menos, ainda que o Pulgar esteja errando bastante. Hoje eu tenho minha dúvida se o ideal para o Flamengo seria o Léo Ortiz ou o Eric Pulgar. Eu ainda fico com o Eric Pulgar porque o Léo Ortiz não joga de primeiro volante, ele joga de segundo volante. Então ele estaria competindo por posição com Charlie Alcaraz e Nicolás de la Cruz. E a gente sabe que o Nicolás de la Cruz é o titular absoluto da posição por ali. E por isso o Léo Ortiz volta para o banco de reservas para o Pulgar seguir, pelo menos é o que parece, para o jogo contra o Peñarol na Libertadores da América. Léo Ortiz, para mim, o segundo maior nome do Flamengo no jogo. Se fosse para eu dar as notas agora, daria a Léo Ortiz nesse exato momento uma nota 9. Porque o cara que está na frente dele, os dois caras que jogaram à frente dele, são espetaculares. São monstros. São ídolos incontestáveis da nação rubro-negra. Arrascaeta e Gerson dominam tecnicamente qualquer jogo de futebol. Às vezes o Gerson fica sem ter com quem jogar, que tem a inteligência e a habilidade como ele tem. Mas quando está ele e Arrascaeta em campo, os caras se encontram, os caras se acham e dos pés desses dois gênios do Flamengo nascem as melhores jogadas da equipe rubro-negra. E não foi diferente, numa arrancada do Wesley, bola no pé do Arrascaeta, calma, paciência, tranquilidade para rolar azeitadinha pro Gerson, que ajeitou o corpo, bateu de canhota, numa bola impegável pro goleiro Léo Jardim do Vasco. Um gol mais do que merecido para aquele que para mim foi o melhor jogador em campo. Se o Léo Ortiz mereceu uma nota 9 minha, Gerson mereceu nota 10. Arrasca, uma nota 9. São um trio de jogadores meio-campistas que fazem com que o time do Flamengo balance
entre um 4-3-3 e um 4-4-2, dependendo de como essas peças resolvem se posicionar em campo. Gonzalo Plata também foi um baita de um jogador hoje. Jogou demais. Deu pra ver, até nos erros do nosso camisa número 45, que ele tem bola pra estar no Mengão e aos seus 23 aninhos vai poder ir pegando aos pouquinhos o ritmo rubro-negro de jogar e vai nos dar muitas alegrias ainda. Lá na frente, Bruno Henrique não rendeu absolutamente nada. Ficou mais no chão do que em pé. Jogou mais deitado do que de pé. Uma das piores partidas que eu vi o Bruno Henrique fazendo nos últimos 2 anos, sem exagero nenhum. Não por acaso eu deixei o Alexandro para o final da festa, deixei o Alexandro para falar por último. Aos 33 anos, deu uma aula na lateral esquerda. Titularíssimo, titular absoluto. Não tem Matias Vinha nem Ayrton Lucas que consiga tirar a titularidade de Alexandro. Com experiência e uma precisão que eu não via nos cruzamentos há muito tempo. Foi ele, por exemplo, que fez o cruzamento para o cabeceio do Léo Ortiz no travessão viceíno. Para mim, o Flamengo ganha muito com a contratação do Alexandro. As substituições do técnico Tite não surtiram efeito. Exceção feita ao Arrascaeta, que entrou depois da lesão aos 17 minutos do Luiz Araújo, os outros jogadores não fizeram a diferença. O Wesley foi o melhor deles, porque conseguiu uma arrancada que deu o passe pro Arrascaeta dar assistência pro gol do Gerson. Mas as outras substituições não renderam absolutamente nada. O menino Everton Araújo teve pouco tempo em campo, não comprometeu, mas também não conseguiu tapar o buraco do gol de empate dos viceínos. Gabriel Barbosa é uma vergonha como tá. Num passe açucarado para ele do lado direito de campo, Gabriel ameaçou correr e parou. Botou a mão na coxa, mas foi o migué mais ridículo que eu já vi no futebol mundial. Com preguiça e sabendo que não tinha velocidade para alcançar a bola, o Gabriel deu um migué tão grande com essa mão na coxa que quando a câmera focalizou o rosto dele, ele estava com uma cara de que nem ele estava acreditando na patifaria que ele estava fazendo e querendo que a gente acreditasse. Nem sombra de jogador de futebol ele é mais. Pode ir embora, obrigado, tchau, hasta la vista, obrigado por tudo. Carlinhos, eu falo com dor no coração. Não é jogador pro Flamengo, é jogador pro Nova Iguaçu. Sem condições de dominar uma bola, recebeu uma bola açucarada na entrada da área, onde ele girou o corpo bem e deve ter pensado, agora eu se consagro. Na hora de chutar, sem marcação, sem ninguém apertando, sem ninguém no ângulo de visão dele, sozinho, totalmente livre. Ele e o gol. Ele cavucou umas 4 ou 5 minhocas no gramado, que ele enterrou a chuteira dele no gramado e chutou uma bola mascada, parecendo que estava com uma pantufa no pé, e o goleiro nem se deu o trabalho de ir com a mão na bola, dominou com o pé e saiu jogando. Uma vergonha. Eu falo com tristeza porque é um rapaz que a gente vê que é humilde, de uma família humilde, que viveu uma carreira de futebol com problemas de depressão, teve que parar para voltar. Acreditem em mim, ninguém torcia mais pro Carlinhos dar certo no Flamengo do que eu. Mas o Carlinhos não tem bola para jogar no Flamengo. O Carlinhos não é um jogador que o Tite deva imaginar como sendo a primeira opção para substituir o ataque rubro-negro. No meu ponto de vista, certamente o Lohan poderia até nos fazer raiva, mas por outros motivos. Esse tipo de bola, o Lohan daria sequência na jogada, o Lohan teria mais movimentação ali na frente. Eu prefiro jogar com um falso 9 do que jogar com um 9 nenhum. E o Carlinhos não é atleta para o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo vacila muito e agora depende demais de tropeço dos 3, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, e de uma consistência que até o momento o Flamengo não apresentou no certame nacional. Vai crescer a falácia de que o Flamengo está priorizando as Copas. A verdade não é essa. A verdade é que o Flamengo está mal em todas as competições, passando aos trancos e barrancos e com a força do apoio da nação rubro-negra nas competições de mata-mata. No Campeonato Brasileiro, a regularidade, infelizmente, ainda não veio. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam do jogo de hoje. Eu estou muito decepcionado, estou muito chateado, mas vou continuar torcendo para a gente poder alcançar os líderes. Só Deus sabe como. Vai ser necessária uma virada muito grande, porque sem Pedro no ataque do Flamengo, o Flamengo simplesmente não tem jogador. Em pensar que a gente paga um
Uma baba pro Gabriel fingir que joga bola. Brincadeira. Ó, mandem imagens do Rock in Rio pra mim, caso vocês vejam alguns dos jogadores do Flamengo lá. Quero ver a carinha dos sujeitos, se eles estão assim tranquilos com o resultado que eles conseguiram dentro de campo e com a maneira como eles deixaram o time no Campeonato Brasileiro. Hoje não é dia de comemorar, de pular, de saltitar. Katy Perry tem que ficar para uma outra data. Hoje é dia de voltar para casa, ficar quietinho, porque essa semana tem Libertadores e os erros que a gente vem cometendo no Brasileiro, nós não podemos cometer na Libertadores, não. Tamo juntos, nação. Seguimos vivos. Cambaleantes, mas vivos.